Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar de um assunto que interessa a muitas pessoas que têm filhos, porque a gente vê cada vez mais pais decidindo doar a própria casa para os filhos e reservar para si o usufruto. Muitos pais acham que isso vai facilitar a vida dos filhos lá na frente, quando for fazer um inventário. Mas será que isso é sempre vantajoso? Eu vou contar a história de um senhor que eu encontrei essa semana. E o que aconteceu com ele? Ele é viúvo e quando ele tinha mais ou menos uns 65 anos, ele doou a sua própria casa para os dois filhos e reservou para si o usufruto. Mas o que acontece? Ele tinha 65 anos. Muitas coisas podem acontecer ainda na vida de uma pessoa de 65 anos. Muito chão ainda pela frente, muitos anos pela frente ainda. Então, o que aconteceu? O bairro dele foi se modificando. O bairro dele foi tendo muito comércio. E perto da casa dele surgiu um bar assim, bem mal frequentado, com uma música alta o tempo todo. Até ele falava, e com cheiro de gordura, de fritura o tempo todo. Tudo ali quase praticamente na frente da casa dele. E ele foi ficando incomodado de ficar ali. Só que ele pensou assim, eu vou vender a casa e vou comprar em outro lugar. Ele não tinha se tocado que ele não tinha mais a propriedade daquela casa. Ele tinha doado aquele imóvel, aquela casa, para os dois filhos. A única coisa que ele tem agora é o direito de usufruto. Então, isso é muito sério. É muito sério que agora ele depende de pedir para os filhos para vender aquela casa. Ele depende da vontade agora de outras pessoas. Tudo bem que são os filhos, mas ele precisa pedir para os filhos para vender aquela casa. E um dos filhos está com dúvida, porque acha que a casa vale mais do que aquilo que ele está querendo na venda do imóvel. O filho está colocando objeção, porque é a casa que a gente sempre morou. Então, é muito séria essa questão de doar a própria casa para os filhos. Tem que pensar muito antes de fazer isso. E a própria vida dos filhos vai se modificando com o tempo, Por exemplo, um dos filhos poderia ter se casado, Um dos filhos poderia ter se casado, ter casado no regime da comunhão universal de bens. E aí você percebe que a esposa do filho vai passar a ter direito de propriedade sobre essa casa, Nem esse pai, nem esse senhor tem mais o direito de propriedade. De repente, uma estranha entra nessa propriedade. Então, já depende de pedir para ela também, para vender o imóvel. Então, depende da vontade dos outros. Então, uma pessoa ainda na casa dos 60 anos, dos 70, pensa bem se realmente você quer fazer isso. Muita coisa pode surgir que você se arrependa depois. Isso é o que eu queria dizer. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente responde. Um abraço e até mais.